This is the multiverse and this is what she's dealing with. Ok, então parece que existe algo para além do multiverso em Hora de Aventura, depois da icônica frase do Prismo de que ele tem um chefe. O meu chefe, deixa eu repetir, o meu chefe vai dizer que a culpa é toda minha. Nós já sabíamos que o poder das divindades ia para além do Prismo, da Coruja Cósmica, até mesmo do Golbe. E agora essa versão diferente do multiverso, da qual nem o Prismo tem nenhum alcance sobre. Aparentemente essa temporada pode revelar algumas coisas importantes. Olá meus queridos, aqui é o Nadotti e sejam muito bem-vindos à análise do terceiro episódio da segunda temporada de Fiona e Cake. Se você não sabe, estou fazendo análise de todos os episódios que estão saindo uma vez por semana. Então se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar mais diretamente, considere ser membro do canal. O YouTube me deu uma missão de ter pelo menos 10 membros, e eu não achei que seria tão difícil assim. Então se vocês puderem me ajudar, eu ficaria muito agradecido. E o que eu posso fazer por enquanto é liberar todos os meus vídeos antecipadamente para quem for membro. Beleza? Então, recado dado. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. E o episódio começa com uma aventura da Fiona e Cake no seu antigo mundo, que ainda tinha magia. E elas estão lá lutando contra a Rainha Gelada, que tinha sequestrado o Príncipe Flamejante. O estilo de animação é bem diferente, eu achei bem legal. E eu gostei dessa escolha estética de mudar um pouco os estilos. Acho que tanto para contratar outros estúdios para fazer, quanto para dar uma diferença visual mais nítida entre as dimensões. Mas enfim, o interessante aqui é que ela acaba salvando o príncipe. O beijo, inclusive, é super bonitinho. Ele começa a pegar fogo, assim, muito forte. E isso começa a fazer literalmente o castelo a derreter. E numa dessa, ela ia ser atingida por uma ponta de gelo. E aí temos uma transição dos universos. Eu achei que foi uma coisa meio parecida com a abertura da primeira temporada. E não parecia apenas uma transição, sabe? Parecia mais uma troca de realidade mesmo. Não sei se esse foi o momento exato em que o Simon perdeu seus poderes e aí o mundo resetou e aconteceu aquilo. Se realmente foi isso, eu acho que eles não deram a real importância que deveria. Mas enfim, a gente pula pro mundo da Fiona agora sem magia, quando a Cake, inclusive, era apenas uma gatinha normal. E apesar de eu gostar muito da Cake atualmente, eu acho o design, a animação, o jeitinho dela quando ela era um gato normal muito bonitinho. Eu amo ver ela. E a Fiona, que tá correndo na rua atrasada só de maiô, acaba esbarrando com o Felix. Ele fica meio bravo, mas depois tem uma bela vista. Isso dá a entender que foi a primeira vez que eles se encontraram. Nessa cena, no fundo, dá pra ver uma referência a Super Pork. E também tem uma pichação com os olhos da Golbat. Enfim, aí vemos a Fiona falando com a Queen pelo telefone e ela simplesmente quer $50 mil pelo terreno. E pra piorar, se eles não dessem esse dinheiro até o final de semana, ela iria transformar o lugar em um estacionamento. Então eles ficam pensando em vários modos onde eles conseguiriam arranjar esse dinheiro. Claro que um dos pensamentos é a mãe do Marshall, porque ela é muito rica, mas ele não tá nem um pouco disposto a isso. E por fim, a Fiona tem a ideia de fazer um evento de arrecadação, tipo um show beneficente, algo que a própria mãe do Marshall já faz e ganha muito dinheiro. E a Fiona fica bem animada com a ideia, pedindo pro Marshall tocar no evento, o que é muito desafiador pra ele porque ele não gosta de muito público. Mas quando o Gary pede com jeitinho, ele não resiste. E nesse meio tempo, a Maga Caçadora, como uma plantinha, tá sofrendo demais. E eu acho que nessa parte eles foram meio infelizes, porque fica meio chato ver ela tentando e tentando sair dali. Pelo que eu entendi, eles meio que quiseram comprar tempo, porque os outros personagens tinham que fazer essas outras coisas e só depois ela iria interagir com eles. Mas ficou meio, nossa, sabe? Meu Deus! Pelo menos a cena do bebê Finn quase tentando comer ela foi muito boa. Inclusive, gente, olha esse bebê Finn, que coisa mais fofa sem o gorrinho. O cabelinho dele sendo só um tucho, assim, coisa mais fofa. E aí a gente vê que o Prismo e a Coruja Cósmica estavam assistindo essa cena e tinham até apostado se o bebê Finn ia ou não comer a Maga Caçadora. E cara, isso me dá muitas boas memórias, pois resgata uma nostalgia, sabe? Os dois ali curtindo, comendo nachos na piscina. Eu só sinto muita falta do Jake nessa situação, pois era o que ele mais gostava. Dá pra entender o porquê o Prismo sofreu tanto depois da morte dele. Mas enfim, o Scrabby acaba questionando o Prismo do porquê ele não estava agindo naquela situação. Pois pra quem não sabe ou não se lembra, toda vez que acontece um crossover, ou seja, um ser de um universo acaba parando em outro universo, é um dever do Prismo corrigir isso. Só que nessa situação ele acaba dizendo que isso não é dever dele. E aí ele explica o bagulho mais confuso que eu já vi até agora, dizendo que ele nem devia estar com
contando isso pra ele, mas enfim. Ele mostra lá o mapa do multiverso que a gente já conhece muito bem e diz que o que a maga caçadora está lidando é na verdade com outra coisa. Ele mostra um outro mapa ali esverdeado com várias raízes e é isso, ele não dá mais nenhuma informação. O Scrabble fica que nem a gente, mas assim, se não é de Everseu, é de quem? E fica esse suspense aí, provavelmente a gente vai entender melhor nos próximos episódios. Ah, e outra coisa que acontece também é que no iniciozinho ali da cena, o Prismo dá um pequeno glitch. Isso é bem imperceptível, mas vai acontecer de novo. Então presta atenção, está acontecendo algo muito estranho com o Prismo e a Coruja Cósmica tem que sair pra ir até um sonho. E eu acho engraçado a relação dos dois aqui. É tipo aqueles dois amigos, um que tem um trabalho presencial e o outro que tem um home office e não faz merda nenhuma o dia inteiro. A Coruja sai toda triste, ele nunca gostou de trabalhar e enfim, mas é obrigação dele. Enquanto isso, o que o Prismo vai fazer? Vai assistir o seu amigo indo trabalhar, porque ele não tem nada melhor pra fazer. E aí pulamos de volta para o Finn sendo tratado lá pela Jujuba. E olha, pelo visto, além de estar malhando, ele tá agachando bem também. Na verdade, isso é uma coisa que me instiga um pouco, sabe? Por ele ter um porte físico assim tão forte, eu acho que ele deveria ter algum traço disso quando ele era mais jovem, não sei. Parece muito aquele ectomorfo que acaba tomando suco e ficando gigantesco. E as máquinas da Jujuba são muito legais, né? Eu gosto muito dessa vibe de misturar a tecnologia com as coisas doces. Tipo, ela tira ali o diagnóstico, come pra entender o que tá acontecendo. Aí ela descobre que o veneno tá matando ele aos poucos, só que ao mesmo tempo o veneno também está mantendo ele vivo, o que não faz muito sentido. E ela tenta outros experimentos, mas parece que nada tá dando certo. E aí que aparece uma legião de princesas na porta do castelo, e elas estão querendo dar um beijo no fim, no maior estilo conto de fadas mesmo, pra ver se ele volta à vida. E sério, toda essa cena foi muito divertida. Acho que ficar focando 100% ali na história, em drama, nas coisas do multiverso, etc, fica um pouco cansativo. E eu acho que eles estão conseguindo misturar bem, sabe, esses momentos que relembram, assim, as primeiras temporadas, e as princesas toda maluca lá, assim, nossa, tem umas cenas que ficaram realmente muito boas. E eu nem precisava estar relembrando isso, mas a Princesa Caroço é a melhor princesa. Sério, muito bom. E depois temos a Fiona indo falar com o Hunter pra ver se eles conseguiriam fazer o evento ali no parque, que seria basicamente de graça. Então ele diz que ele poderia arranjar uma reunião lá com o comitê e ela fica super feliz. Só que desastrada do jeito que ela acaba indo bem na onde ele ia cortar o galho. Merda! E o Hunter fala espanhol? Eu tô maluco ou ele não falava na primeira temporada? Eu realmente não consigo lembrar. Enfim, ela sai correndo, constrangida pelo que tinha acontecido, e acaba se esbarrando com quem? Claro, com o Felix. E primeiramente, eu amei a animação que eles fizeram. Deu uma sensação muito de pancada mesmo. E segundo, acorda pra vida, Fiona. E assim, eu acho legal que eles estão fazendo essa dualidade dos interesses amorosos da Fiona, indo pra um caminho diferente do que aconteceu com o Finn, por exemplo, que teve uma situação mais parecida com isso quando ele tava entre a Princesa Jujuba e a Princesa de Fogo. Então as coisas são muito inspiradas ali no mundo original do Finn e do Jake, mas é bom que eles têm liberdade e criatividade pra fazer outras coisas. Mas assim, por outro lado também, eu entendo bem a Fiona. Pô, o Felix tem um molho ali que, meu Deus, cara. E o pior é que ele sabe disso. Então ele acaba convidando a Fiona pro show que ele ia fazer naquela noite, dizendo que ia dar ingressos VIPs ali pra elas. E ela aceita toda apaixonadinha. E assim, você pode dizer que a Fiona tá sendo inocente, se contradizendo, porque antes ela tava odiando, qualquer música que tocava ela desligava. Mas cara, olha o jeito que ele tira a folha do cabelo dela, isso é sacanagem. Enfim, continuamos com a invasão das princesas no Castelo Doce. E gente, essa cena mais cartoon delas entrando, correndo, brigando, eu simplesmente achei muito divertido. Enquanto isso, a Bonnie tá quebrando a cabeça lá, nada dá certo e ela tá em colapso. Até que a Marceline fala, pô, as princesas já estão aqui. Vamos tentar esse lance do beijo aí pra ver se funciona? A gente não tem mais opção e não tem mais o que perder. E, gente, a safadeza do diálogo que elas tiveram. Tipo, a Jujuba fala que é impossível que um beijo traga alguém de volta ali da beira da morte. E a Marceline, com a cara mais safada que eu já vi nesse desenho, responde que não foi isso que ela disse na noite passada. Então tá, né? Enquanto isso, a Cake também está sofrendo de amor. Ela tá lá pensando em design pro flyer do evento, quando passa um casal que é a versão masculina da princesa bandida e o outro personagem eu não lembro quem que é. Se vocês lembrarem, deixa aqui nos comentários, por favor. E eles estão carregando uma pelúcia ali de unicórnio e ela lembra do seu amado. E aí ela decide pegar o número que ele deu e mandar uma mensagem de texto convidando ele pra fazer alguma coisa naquela noite. Que seria bem oportuno, pois a Fiona
Fiona chegaria com uma festa pra eles irem. E só um adendo aqui, a Cake interage com a versão feminina ali do Canelinha, e eu juro que eu não consegui entender o que eles fizeram com o design desse personagem. Porque na Terra de U, simplesmente o Canelinha é o mais alfa de todos. O cara humilha o Betinha do fim e fica com a Princesa de Fogo. E eu acho que existia muito essa possibilidade deles fazerem uma concorrência ali da Fiona com a Canelinha mais jovem indo atrás do Felix. Mas eles escolheram outra personagem, que já vamos conhecer. A Fiona, a Cake e o Omicron vão então para a festa, e eu acho que a coisa mais chamativa de longe é o look das duas. Eles tiveram a escolha de botar pra jogo mesmo esse lado mais sensual, assim, das personagens. E sinceramente eu fiquei meio confuso de início, porque, bom, abre muito espaço pra sexualizar personagens, mas assim, as pessoas que fazem isso vão fazer de qualquer maneira. Então eu acho que faz sentido por o desenho estar mais adulto eles terem essa escolha, sabe? E eu acho que faz parte da personalidade da Fiona, e eu acho que muitas garotas podem se identificar com isso também. E uma coisa que eu percebi só agora reassistindo o episódio é que o nome da balada se chama Belly. E depois ainda a gente vê uma personagem que é a versão feminina do Rei da Festa, que é um episódio lá da segunda temporada, que tem uns ursos festeiros lá que fazem uma festa dentro da barriga de um monstro. E só agora eu entendi que foi uma referência a isso. Se você vê, tem uns ursinhos projetados do lado e toda a infraestrutura parece umas tripas, uns órgãos assim. E quem tá tocando primeiro é o DJ Slime, o que também faz muito sentido, porque se a gente pegar lá no especial de Elements, o Reino de Gosma virou literalmente uma festa inacabável. Mas enfim, ele só tava abrindo o show pra verdadeira atração principal, que era, claro... O lugar fica muito alto ali pro Omicron, e a Cake percebe que a Fiona desde o início só estava indo lá por conta dele, ficando muito brava com ela, dizendo que ele terminou com ela por meio de uma mensagem. Grande red flag. E a gente descobre também que eles namoraram por 6 meses. E a Fiona tá na brisa de que eles são meio que almas gêmeas, assim. O Omicron então digita pra Cake que ele tá indo embora porque tá muito alto. Ela surta, vai atrás dele, e a Fiona fica lá sozinha, vai assistir o show. Então o Felix fala, amor, vem pro palco. E a Fiona toda iludida acha que ele tá falando com ela, mas na verdade ele estava falando da Fennel, que é a versão feminina do Fern. E assim, que chato toda essa situação. Mas ao mesmo tempo eu fico um pouco feliz, porque nessa realidade ela não é só uma cópia da Fiona, que vai viver na sua sombra e uma eterna crise existencial e acabar se ferrando no final da série. Pelo menos eu espero muito que isso não aconteça. E gente, a cena dos dois se beijando e eles dando ênfase nas línguas assim, meu Deus do céu. E foi mais uma ênfase pro choque de realidade que a Fiona tomou, começando a beber sem parar, ficando muito bêbada. Enfim, continua a saga da maga caçadora, que consegue se conectar espiritualmente ali no mundo dos sonhos, não sei, com o Spirit Dream Warrior, que agora que eu tô me tocando que ele e o Espírito da Floresta são pessoas diferentes. É isso, né? Eles têm a mesma origem de poder, talvez irmãos ou algo assim, mas eles realmente são diferentes. Lá atrás, quando ele apareceu por fim, ele também ficava fazendo esses enigmas com coisas aleatórias, tipo na loja de carro, assim, eu nem lembro exatamente o que era. Então ele é uma espécie de conselheiro que vai te dar umas charadas, assim, pra você seguir um rumo na sua vida. Então a maga diz que ela quer voltar pra aquele lugar misterioso de raízes pra pegar a seiva da árvore de volta e conseguir salvar o fim. E o espírito fala, você quer ir pra onde todo mundo sabe o seu nome. E isso é mais uma referência à série Tears, que sim, vai continuar aparecendo na série. Enfim, o espírito fala um monte de coisa aleatória, que ela deve seguir o beat para as raízes, que ele usa essa ferramenta para ir para debaixo da terra, e que uma ferramenta quebrada procura o fogo. Então algo relacionado com a Princesa de Fogo, talvez, mas a maga não entende nada, ela tá morrendo de sede e mal tá conseguindo se concentrar direito. E aí a gente tem uma das cenas mais controversas até agora, pelo menos na minha opinião, que é literalmente o Finn desacordado, quase morrendo, e um monte de princesa beijando a boca dele sem o seu consentimento. O próprio Simon fala que isso parecia ser bem errado e, gente, meu Deus do céu, né? Pelo menos o outfit da Marcy tá muito legal. Que é aquele suéter de gatinho que ela usa quando ela vai pra noitosfera, nossa, muito tempo atrás. E aí do nada aparece um ser farmando aura na porta. Essa armadura gigantesca, pesada, parecendo um personagem de Dark Souls
Souls. E claro que seria a Phoebe. Gente, que design de personagem incrível, cara. Ela ficou a coisa mais linda, velho. E uma coisa que eu fiquei em dúvida, essa gema que ela tá usando no ombro é a terceira pedra perdida da coroa do Rei Gelado? Tipo, o Ice Fang dá lá pra Princesa Tartaruga como um anel. Enfim, eu fiquei meio confuso aqui e não fui checar muito. Talvez só seja dela mesmo, a própria gema na cabeça é muito parecida, inclusive. Enfim, ela foi lá pra, claro, também dar um beijo no fim, desacordado. E, na verdade, foi uma cena bem bonitinha. Ela confessa que ela realmente amou muito ele, dando beijo e, claro, pegando fogo em tudo. E aí vemos que a Fiona tá bêbada vagando pela rua e acaba indo até o Hunter. E ela acaba abrindo a porta enquanto ele ainda tava colocando camiseta. E, mano, o tamanho das costas do Hunter. E aqui a Fiona foi bem feliz. Começou a chorar pelo Felix pro Hunter. Tipo assim, não faz sentido, cara. Mas ele é muito fofo. Fala que a Fê não é, na verdade, muito legal, que eles se conhecem desde sempre. E aí a Fiona percebe o quanto ele é gente boa, sabe? Tendo um glitch ali, onde o Hunter se transforma no Rei Gelado morrendo, que é referência à temporada passada, que ela acaba ali se apaixonando pelo Rei Gelado de outra dimensão. E na hora que ela beija ele, ela toca a coroa, perde a magia e ele acaba morrendo. Tipo, eu não entendi muito bem o sentido disso nesse momento. Se foi só uma exposição do trauma que ela teve com um beijo que ela deu, ou se é alguma outra coisa, não sei. Mas isso mal afeta ela e ela avança pra dar o beijo nele. E ele faz a melhor decisão, que é negar, e diz que ele sim gosta dela, só que ela estava muito bêbada, não estava pensando direito, e não seria nada legal eles se beijarem, principalmente o primeiro beijo ali, numa situação dessa. E aí ela percebe o que ela estava fazendo e acaba indo embora. E aí voltamos pro castelo da Jujuba, e claro que o beijo da Phoebe não deu certo, e ela também revela pra gente que ela tá vendo outra pessoa. E isso quer dizer que aparentemente ela não tá mais com o Canelinha. Enfim, a Princesa Músculo tem um surto lá, chacoalha o Simon e aí cai o Enchiridion. Finalmente algo útil. Afinal, todas as princesas estavam reunidas naquele momento. E pra quem não se lembra, o Enchiridion é capaz de criar um portal pra sala do prismo. Só que para isso é necessário juntar todas as pedras das princesas. Mas gente, eu já vou preparar um pouco vocês de que o resultado disso não é tão emocionante. A Fiona então chega em casa super bêbada, triste, chorando, dizendo que ela não serve pra nada, nem pra cuidar daquela planta. E aí que ela acaba chorando em cima da maga caçadora, e assim trazendo ela de volta à vida. Por fim, ela cai dormindo bêbada, e a gente tem a transição para um sonho. Mas não é o sonho da Fiona. Aquilo, na verdade, era o sonho do Big Destiny. E claro que esse seria o sonho que a coruja cósmica apareceria. Ele tá ali cuidando do seu rebanho, que é toda a gangue do destino. Um lobo então acaba aparecendo, ele luta contra ele, mas no fim sai uma ovelha de dentro do lobo e come a cabeça dele. Gostei muito que eles usaram o conceito aqui do lobo em pele de cordeiro, só que invertido, sabe? Por fim, a coruja cósmica dá lá o seu grito e ele acorda. E pra quem não se lembra, todos os sonhos que a coruja cósmica aparece acabam sendo sonhos proféticos, ou seja, eles realmente vão acontecer. Só que o sonho dele acaba se realizando literalmente segundos depois, pois o seu próprio filho Peanut aparece montado em seu lobo e aparentemente corta a cabeça do seu pai. A gente só consegue ver a reação do Prismo e do Scrab, e o Prismo incrivelmente gosta de ver a cena. Acho que foi mais porque ele gosta da ideia do sonho profético, assim, ele gosta de acompanhar e ver as coisas se realizando. Mas mesmo assim foi uma cena estranha. Ah, e ele tem mais uma vez ali o glitchzinho nele, e é assim que esse episódio acaba. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima semana com a próxima análise. Talvez eu poste algum vídeo de história no meio disso. Então se inscreve aí, ativa o sininho para não perder, e aquele grande beijo no seu coração de melão. E tchau!